Glória a Deus, que bênção. Irmãos, joga aqui Joel capítulo de número 1, versículo 4. Eu tinha programado trazer uma outra mensagem e aqui no altar Deus tocou no meu coração para trazer esse texto. Joel capítulo de número 1 e o verso de número 4. Você que tem Bíblia, acompanhe a leitura também na palavra de Deus. Livro de Joel, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 4. Quantos encontraram, digam amém. Joel, capítulo de número 1, versículo de número 4, está escrito assim: o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Em outras traduções está escrito: o que ficou do cortador, o migrador o comeu. O que ficou do migrador, o gafanhoto devorador comeu. E o que ficou do devorador, o gafanhoto destruidor comeu. Amém? Levanta a sua mão para o alto, diga comigo: meu Deus, diga, ministra esta noite ao meu coração através da tua palavra. Pode liberar as mãos, dar a melhor salva de palmas que você pode dar. Observe uma coisa, eu não sei se vocês se lembram, mas antigamente em Manaus surgiu um movimento chamado Galera. Vocês estão rindo por quê, mano? Quem aqui é da época que tinha os galerosos? Sinto muito em dizer, mas você está ficando velho. Vocês se lembram da época dos galerosos? Não poderia se encontrar as duas galeras, dava uma confusão terrível. Saíam com o facão na mão, o pastor Zé Carlos está rindo ali, é da época dele também. Mas olha que coisa terrível. Qual era a característica deles? Eles só eram valentes quando eles estavam em bandos. Era isso ou não era? Se você pegasse um sozinho, ficava igual uma mocinha. Mas quando estava em bando, era uma valentia terrível, era ou não era? Entenda uma coisa, Satanás ele trabalha da mesma maneira. Satanás ele nunca opera sozinho. Estou falando dos demônios. Porque Lúcifer, ele não é onipresente. Os demônios não são onipresentes. Então em toda a face da terra, em qualquer lugar que você possa imaginar, existem demônios. E eles comunicam com os seus líderes. Paulo, no livro de Efésios, capítulo de número 6, Paulo vai falar sobre 4 esferas de demônios. Paulo vai falar sobre principados, repete comigo, principados. Paulo vai falar sobre potestades. Paulo vai falar sobre dominadores. E Paulo vai falar sobre hostes espirituais da maldade. Então Satanás ele sempre opera em 4 frentes. Ainda em Efésios capítulo 6, Paulo vai nos dizer que Deus opera através de 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O diabo ele opera através de 4 ministérios. Aqui em Joel 1:4, a Bíblia nos diz que ele opera através do cortador, através do migrador, através do devorador e através do destruidor. Lá em Efésios capítulo 6, Paulo vai nos dizer que ele trabalha através dos principados, através das potestades, através dos dominadores e através das hostes espirituais do mal. Como que essa classe de demônio opera? Como que essa classe de demônio trabalha? Os principados são a hierarquia principal do reino espiritual do mal.
Eles são espíritos que eles têm uma esfera de influência e de trabalho de magnitude internacional. E eles operam principalmente em órgãos internacionais, como a ONU. Como que eles operam? Imprimindo e impondo a agenda deles. Movimentos que você vê aí, que são todos apoiados pela ONU. E eles vêm de uma forma terrível para querer sufocar a igreja. Então esses espíritos, eles têm abrangência internacional. Observe uma coisa, o sistema político do mundo é uma cópia do sistema espiritual. Assim como existem as organizações internacionais, onde reúne todos os presidentes do mundo para debater assuntos mundiais, assim também existem órgãos infernais, espirituais, que reúnem os líderes mundiais do diabo para debater e para planejar como combater a igreja do Senhor. Esses tempos eu estava lendo um livro e eu vi algo muito terrível naquele livro. Porque o autor, ele contou como se fosse uma visão. E na visão ele viu uma reunião de demônios. E aqueles demônios estavam incomodados com um pastor no Brasil. E eles diziam assim: nós temos que parar ele, nós temos que deter ele. Só que os espíritos que estavam encarregados de deter ele, eles diziam: não tem como, ele ora muito, ele busca muito, ele jejua muito, já tentamos de todas as maneiras e a gente não consegue. Aí o líder olhou para aqueles demônios e disse: faz o seguinte, procura o livro da genealogia dele. Vamos ver aonde o pai dele fracassou. Vamos ver aonde o avô dele fracassou. Vamos ver aonde o bisavô dele fracassou. E nós iremos atacar nas mesmas áreas que os pais dele sempre fracassaram. Diga: queima ele, Jesus. Levanta a sua mão para o alto. Olha para quem está perto de você e profetiza para ele. Diga: você não vai ter os mesmos fracassos que os teus pais tiveram. Você não vai ter as mesmas derrotas que os teus pais tiveram. Declara para ele, profetiza para ele e diga: você vai ter as maiores vitórias que já houve no todo o decorrer da tua família. Com você será diferente. O teu pai pode ter fracassado, a do teu avô pode ter fracassado, mas você não vai fracassar. Quem toma posse disso aí faz barulho de glória. Então entenda uma coisa: o mundo espiritual é terrivelmente organizado. Dizem que o reino mais organizado que tem é o reino de Deus. O segundo mais organizado que tem é o reino de Satanás. E o reino mais bagunçado que tem é o reino dos homens. É os homens que tem esse negócio. Marcou 7h30, vamos chegar a 8h30. Dá um cutucão para quem está perto de você e diga: dá um glória a Deus, pelo menos para fingir que essa palavra não foi contigo. Então, o reino espiritual é muito organizado. Esses espíritos principados, eles têm trânsito internacional. Depois dele vem uma outra hierarquia, que é a hierarquia das potestades. As potestades, eles têm trânsitos apenas em nível nacional. Para que você tenha uma ideia, isso é tão terrível que se você for aqui em Tabatinga orar e manifestar um espírito, você perguntar o nome dele, ele vai dizer que é Pombagira. Você atravessa aquela rua que tem um quebra-mola, chega do outro lado na Colômbia, o mesmo espírito já vai identificar como Maria Leôncia. Porque eles não atravessam uma fronteira um do outro.
Então esses espíritos, eles trabalham, eles funcionam como uma espécie de presidentes em cada nação. E eles têm os subordinados que levam e comunicam com ele. E eles trabalham de acordo com as ordens que eles recebem daqueles demônios. Aí vem a terceira hierarquia, que é a hierarquia dos dominadores. Eles têm trânsito a nível estadual. É por isso que em cada estado tem uma festa diferente para prender o povo, para amarrar o povo. Aqui no Amazonas tem o Boi Bumbá, é isso? Quem ainda está ligado aí, como é que é o nome mesmo? Como é o nome, amigo? Não é o nome daqueles dois bois lá, amigo? Me lembra aí. Ele era pajé. Você é um obreiro em cima do altar, mentindo. Ele era pajé. Mas essa mesma festa que tem aqui, quando você vai lá no Maranhão, você vai ver que é Bumba Meu Boi. Não, Bumba Boi deles. Diga, queima ele, Jesus. Por quê? Porque muda o dominador do território. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Então, em cada território. Ô irmão, vocês jantaram, almoçaram hoje? Vou falar de novo. Diga, em cada território existe um dominador do mal. Eles são muitos, são em quantidades terríveis. Aí vem a outra hierarquia, que é as hostes espirituais. Eles funcionam como uma espécie de prefeitos, subordinado aos dominadores, e os dominadores subordinados aos principados. É por isso que Daniel, quando ele teve aquela visão, quem veio guerrear contra ele foi um príncipe. Por quê? Porque a visão dele abrangia nações. Era uma visão que era para nações, para povos, tribos e línguas e nações. Então o espírito que veio foi um espírito que se sentiu incomodado com aquela revelação. Então nós entendemos o seguinte: à medida que você cresce, à medida que você vai alcançando novos territórios, também aumenta o nível de espírito que luta contra você. Se você tem abrangência apenas a nível municipal, será hostes espirituais que vão lutar contra você. Se você tem abrangência espiritual a nível estadual, serão dominadores que irão lutar contra você. Se tem abrangência a nível nacional, serão potestades que irão lutar contra você. Mas se você tem abrangência a nível internacional, serão príncipes, principados que irão lutar contra você. E aí você fica dizendo: pastor, mas isso deve ser muito difícil. Não é não, porque a Bíblia diz que Jacó, quando ele chegou em Betel, e Deus estava levando Jacó a um novo nível, a uma nova fase. Aí a Bíblia diz que ele viu uma visão. Os anjos que estavam ao lado dele subiam uma escada, e pela escada descia um novo pelotão. Era Deus dizendo: eu estou trocando a tua guarda, você está subindo de nível, eu também vou subir a tua proteção. Levanta a sua mão para o alto, pega na mão desse crente pentecostal que está perto de você, profetiza para ele, diga: não tenha medo não, meu irmão. Quanto mais Deus te levantar, mais Ele vai te guardar. Quanto mais Deus te exaltar, mais Ele vai se proteger. Não adianta o diabo se levantar, você está guardado, você está protegido, você está blindado. Só quem pega, dá um salto. salto desta cadeira.
Orai, Amanassu. Levanta a mão de profeta, levanta a mão de profeta. Eu vou já continuar. Profetiza para ele. Diga: tem anjo de Deus ao teu lado. Fala: tem guarda ao teu lado, tem proteção ao teu lado. Balança a mão dele e diga: você é precioso, você é valioso, é um tesouro inestimável. Deus está guardando o teu levantar, Deus está guardando o teu deitar, Deus está guardando o teu andar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Quem toma posse faz barulho de glória a Deus aí. Oramaia sumaracandarabaia. Oramai candaçou. Jamais sei. Tem gente que pode pensar assim: pastor, o senhor acabou de dizer que o diabo não é onipresente. Não é não. Não é. Ele precisa de vários olheiros para comunicar a ele as coisas. Ele precisa de vários demônios em toda a terra para trazer para ele as notícias e trazer relatórios para ele. Aí você pode estar pensando assim: meu Deus, pastor, então tem demônios demais. A Bíblia diz que foi a terça parte que caiu. Se foi a terça parte, isso quer dizer que foi 30% aproximadamente que caiu. Agora, se caiu 30% e você está achando que pela quantidade que eu falei tem muitos demônios, você ainda não entendeu. Se caiu 30, significa que sobraram 70. Pastor, não estou entendendo. Vou te falar de uma forma mais clara. Para cada um demônio tem do mínimo 2 anjos de Deus para te dar a vitória. Quem é que crê nesse Deus aí? Faz barulho aqui. Por isso que Eliseu, no livro de 2 dos Reis, a Bíblia diz que quando a casa dele estava cercada, ele olhou para aquele moço, e o moço olhando para aquele monte de soldados, e os soldados cercando a casa, onde estava Eliseu, e os soldados diziam: nós iremos prender Eliseu, e iremos trazer ele de dentro dessa casa algemado até a presença do rei. E aí o moço se levantou de manhã cedo. Quando o moço se levantou, ele foi até a janela, abriu a janela, tinha soldados com espada. Ele correu para a outra, abriu a outra janela, tinha soldados com espada. Ele disse: já sei, vou fugir pela cozinha. Correu para a porta da cozinha. Quando ele chegou na porta da cozinha, tinha soldados também. Aí ele já volta com o joelho todo se tremendo, e ele chega com Eliseu e diz: meu senhor, tem soldado pela esquerda, tem soldado pela direita, tem soldado na frente, tem soldado atrás, eu acho que até no teto tem soldado, não tem como nós escapar. Aí Eliseu diz: fica tranquilo, se tem soldado pela direita, pela esquerda, fica tranquilo, eu vou orar, e Deus vai te mostrar que maior é a quantidade daqueles que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. Levanta a mão de profeta, levanta a mão de profeta. Pega na mão do crente que está perto de você, mexe com ele e diga: pode se levantar 1000 demônios, pode se levantar 1000 capetas, maior é aqueles que estão ao teu lado. Tem mais anjos de Deus ao teu lado do que demônios tentando te derrubar. Eles estão na tua casa, eles estão na tua empresa, eles estão ao redor da tua família. O diabo não vai te tocar, porque tem carros, tem cavalos de fogo ao teu redor.
Aleluia, canta sou. Aramaiasei, canta manassa. Ora passuri minocoma na marracé. Aleluia. Diga a glória. Olha para mim. Então eles nunca trabalham sozinhos. Eles entram sempre em 4 frentes. Eles vão cercando de 4 lados. E aqui nós entendemos o porquê a Bíblia diz que Jó, ele tinha vários tipos de ofertas para bloquear os demônios. Ele tinha bois, ele tinha camelos, ele tinha jumentas, ele tinha ovelhas. Além do mais, ele tinha também um comportamento que bloqueava também. Ele era reto, temente a Deus, íntegro e se desviava do mal. Então, por onde o diabo tentava entrar, estava bloqueado. No texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui 4 frentes do diabo, porque quando ele ataca as nossas finanças, ele não vem só de um lado. E ele vem de 4 lados. E aqui você entende o porquê que existem pessoas que apesar de ser dizimista fiel, muitas vezes tem problemas seríssimos nessa área da sua vida. Porque o dízimo, segundo Malaquias capítulo 3, versículo 10, ele repreende apenas uma frente de demônio, que é o devorador. Fica 3 soltinho da silva. E a pergunta que se faz é, pastor, como eu repreendo esses outros 3? O primeiro deles, a Bíblia chama de cortador. Como que trabalha o cortador? O nome já diz tudo. Porque os espíritos malignos, eles recebem nomes de acordo com a função que eles exercem. Então, como que trabalha o espírito cortador? O nome já diz tudo. Ele trabalha cortando. A projeção profética que o profeta Joel usa, ele usa a imagem de um gafanhoto ainda na fase bebê. Quando ele entrava na lavoura e ele começava a comer toda a lavoura, mas só que ele ia nas folhas e ele começava a cortar as folhas. Ele furava a folha inteira e ia cortando, até deixar a plantação toda horrorosa, feia. Então, baseado nesse princípio e nessa explicação, eu entendo que é muito fácil você reconhecer um crente quando o cortador está agindo na vida dele. É só olhar na cara dele, dá uma olhada assim disfarçada. Se ele tiver meio mal acabado, com cara de quem chupou uma dúzia de limão azedo, chegou no culto, não dá um glória a Deus, já sabe que tem obra do cortador agindo aí. Diga, queima ele, Jesus. Mas como que esse cortador opera, pastor, no sentido espiritual? Ele opera cortando relacionamentos. Eu não sei se você sabe, mas tanto a bênção como a maldição. Grave isso que eu vou te falar, repete comigo. Diga, tanto a bênção. Foi fraco. Diga, tanto a bênção como a maldição se manifesta através de pessoas. Quando o diabo quer derrubar você, pode ter a plena certeza que ele não vai aparecer com rabo e chifre. Não. Ele vai aparecer como um príncipe. Diga, queima ele, Jesus.
sapatinho de algodão, vai mandar mensagem para você de madrugada, coraçãozinho, vai mandar um buquê de flores no dia do teu aniversário, vai, caixa de chocolate também vai mandar, vai, ele vai dizer que você é a mulher mais linda de toda a face do universo, e o teu joelho vai tremer quando você lê aquela mensagem, mas você não sabe que o diabo está por trás daquele celular mandando mensagem. Olha para essa irmã que está perto de você e diga: dê um glória a Deus para fingir que não é com você essa palavra. É desse jeito. É uma conversa bonita, mas no final você vai perceber que nada mais, nada menos era do que uma armadilha do diabo. Mas eu declaro: os teus pés jamais pisarão em nenhuma armadilha de Satanás. E se estava feita, eu declaro que já está quebrada. Teve um tempo atrás que eu recebi uma visita de um irmão, e o irmão queria ter uma palavra comigo, e ele disse: pastor, eu preciso muito falar com o senhor. Eu falei: pode falar, irmão. Pastor, é que eu conheci uma mulher, e uma mulher muito bonita. Eu falei: é mesmo? É. Pastor, pensa na mulher linda. Eu falei: é mesmo, varão? É. E eu fiquei olhando assim: me mostra a foto dela. Ele mostrou a foto da mulher. Pensa, irmão, a mulher era bonita, realmente era bonita. E eu olhei assim: meu irmão, como que você conheceu essa mulher? Pastor, conheci pela internet, pastor. Ah, Jesus, esse é o problema da internet, porque a inteligência artificial é muito poderosa. E pastor, ela é bonita demais, pastor. E pastor, eu quero casar com ela. Eu falei: é mesmo? É. Pastor, e o senhor nem sabe. Eu falei: diga, não sei mesmo não, prossiga. E pastor, ela é militar, pastor. Ela é do exército americano, e ela está em uma missão no Iraque. Eu falei: é uma bomba, com certeza. Agora eu tenho certeza que é uma bomba. Aí ele disse: pastor, e o senhor não sabe? Eu falei: também não sei, pode falar. Ele disse: pastor, ela está querendo mandar $100 mil para mim, pastor. Eu falei: sério? Ele disse: sério, pai. $100 mil. Pastor, só tem noção do que é $100 mil? Falei: eu só tenho noção do tamanho do laço do diabo que está armado para você. Aí ele disse: pastor, só que ela me disse que esse dinheiro está bloqueado, e para eu desbloquear esse dinheiro, eu tenho que depositar $10 mil para ela. É do Iraque mesmo, é do Iraque mesmo. Falei: irmão, você já ouviu falar em laço do Satanás? Ele abriu os olhos e falou: não, pastor, não é possível. Essa mulher disse que me ama, pastor. Eu falei: é mesmo? O capeta mente, sabia? Ele: não é, pastor. Irmãos, você acredita que ele saiu de lá chateado comigo? Porque ele estava totalmente convicto de que aquilo era real. Mas o que era aquilo? Aquilo era um laço do diabo. Só que para Satanás armar um laço, ele vai precisar usar alguém. Olha para o crente que está perto de você, dá um cutucão nele e diga: nenhum laço do diabo vai chegar perto de você,
Profetiza para ele, declara para ele e diga: nenhum enviado de Satanás vai chegar na tua vida, na tua casa, na tua família. Profetiza para ele e diga: até o número do teu celular, eu declaro, Jeová vai apagar da agenda do diabo. Quem toma posse aí faz um barulho de glória a Deus. Agora tem um mistério, pergunta de mim qual? Se o diabo para derrubar, para atrapalhar, para amaldiçoar, ele usa pessoas, Deus também, para abençoar, ele vai usar pessoas. Tem crente que ainda não pegou, tem um aqui na frente que já pegou. E eu vou falar de uma forma mais clara. Este ano de 2023 é o ano que Deus vai colocar pessoas abençoadas do teu lado, pessoas cheias da glória de Deus, cheias do Espírito Santo, pessoas que irão te levar para cima e não para baixo. Deus vai colocar pessoas abençoadas na tua vida, na tua casa, no teu caminho. Quem acredita nisso aí faz barulho de glória. Pega na mão do crente que está perto de você, profetiza para ele, declara para ele, diga: Deus vai enviar pessoas abençoadas no teu caminho, pessoas que serão profetas para você, pessoas que irão liberar a bênção para você, pessoas que irão declarar vitória para você. Eu profetizo pessoas cheias do Espírito Santo, sendo teu amigo, sendo teu companheiro. Eu declaro olha para mim. O diabo, que não é burro, que tem crente que pensa que Satanás é burro, mas ele não é. Para impedir qualquer bênção chegar na tua vida, o que é que ele vai fazer? Cortar todos os relacionamentos que a pessoa tem. Então, como que esse espírito cortador trabalha? Criando inimizade. Aquele espírito que entra e aí a irmã olha para a vizinha e diz: eu nunca mais falo com ela. Só que o que você não sabe é que aquela vizinha estava planejando vender a casa dela para ti a preço de banana. Você diz: nunca mais falo com ela. A vizinha vai olhar e vai dizer: eu estava querendo dar uma benção para ela, não vou dar mais. Termina travando. Esse espírito trabalha isolando a pessoa. Sabe aquele tipo de crente melindroso, que tem a síndrome daquela série Todo Mundo Odeia o Chris? Olha para o crente que está perto de você, diga: dá uma glória a Deus, senão eu vou pensar que você estava assistindo essa série. Aquele tipo de crente que não pode se postar uma mensagem no Instagram, que quando ele olha, ele diz: é uma indireta para mim. Foi para mim, foi para mim. Não pode vir num culto como esse, que ele já olha e diz: bem, o pastor está sabendo o que eu estou passando para ele estar falando isso. Alguém contou para ele. Totalmente melindroso. Briga no trabalho, briga na escola, briga na igreja, pastor, briga. Tem uns crentes que são terríveis. Tem uns crentes, quando ele chega no estacionamento, os obreiros do estacionamento já começam a se benzer todinho. Os obreiros já olham e já dizem: meu Deus do céu, lá vem. Vai tu. O outro diz: não, vai tu. Não, vai tu. E fica aquela confusão.
é gente que vem para a igreja, mas aqui quarta-feira não tem nenhum assim. Tem não. É gente que vem para a igreja, mas ele já chega no estacionamento brigando, arrumando confusão, trancando os outros, xingando. E ele diz que vem receber a bênção, só que o cortador está atrapalhando a vitória dele. Mas eu declaro que a partir de hoje, o cortador nunca mais vai atrapalhar a tua vitória. Olha para o crente que está perto de você, olha para ele, cutuca ela. Diga, meu irmão, quando você chegar no estacionamento, chega dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas. Ah, pastor, mas o obreiro lá está estressado. Profetiza na vida dele também. Você é cheio da glória de Deus. Você é cheio da glória. Diga, o cortador trabalha cortando relacionamentos. Você já pensou se aquela viúva fosse intrigada com todas as vizinhas, igual umas crentes que tem aí, mas aqui não tem nenhum assim, que briga com as vizinhas, tudo. Aquela vizinha ali, aquilo é uma macumbeira, aquilo é um demônio, pastor. Eu não falo com aquele demônio. Aquela outra ali, aquilo é capeta, eu não quero conversa com ela. Já pensou se ela fosse intrigada com todas as seus vizinhos? Como que ela iria conseguir vasilhas? E se ela não conseguisse vasilha, como que ela ia tomar posse daquela bênção? Então o diabo trabalha assim, cortando, para que você tenha obstáculo. Muitas vezes Deus até libera a bênção, mas tem muita gente que perde bênção e Deus não tem culpa de nada. É você mesmo que estava dando lugar para o cortador. Mas eu declaro que a partir de hoje não haverá nenhum obstáculo para o milagre de Deus na tua vida. Não haverá nenhum obstáculo para a vitória de Deus na tua vida. Quem toma posse aí, adora! Aquela pessoa que você estava intrigado, você vai mandar mensagem para ela ainda hoje. Pastor, pega pesado assim não. Você não quer ser abençoado? Quem aqui quer ser abençoado? O que você prefere, ser abençoado ou alimentar esse orgulho besta? Eu não vou pedir perdão porque o errado foi ele. Então pronto, continua aí chupando o dedo. Não recebe vitória nenhuma. Sabia que tem gente que ele é tão inconsequente acerca da bênção de Deus, que ele é capaz de se intrigar até com a mãe. Se tem alguém aqui que estava enfrentando esse tipo de situação, talvez até mesmo com os pais, você vai quebrar essa armadilha do diabo ainda hoje. Pastor, mas o errado foi ele. Não importa. É muito melhor você ter paz no seu coração, e a paz é inegociável, do que querer saber quem está certo e quem está errado. Quando você não perdoa, você dorme com aquela pessoa debaixo da tua cabeça. Você arrasta aquela pessoa pelo resto da tua vida, aquela mágoa. Hoje chegou o dia de você jogar fora todo esse peso, toda essa marra. E segundo Paulo mesmo diz, correr em direção à vitória que já está preparada. Pastor, qual é o exemplo bíblico que nós temos para uma ação do cortador? Eu vou acelerar porque não vai dar tempo de explanar tudo. Qual é o exemplo bíblico que nós temos? Muito fácil. O exemplo do filho pródigo. Aquele espírito agiu cortando a relação dele com o pai.
E em pouco tempo, aquele moço ficou miserável. Porque o cortador, ele age desta maneira. Ele isola em casa, ele isola na faculdade, ele isola no trabalho. E depois ele começa a isolar dentro da igreja. E aí depois que ele começa a isolar dentro da igreja, sabe qual é o pensamento que ele coloca na cabeça? Vou sair da igreja porque aqui ninguém gosta de mim. É assim ou não é? Eu vou sair do ciclo de oração porque a pastora Lede não me coloca para cantar. É assim ou não é? É. Vou sair da junta diaconal porque sempre me colocam para ficar ali guardando a entrada da galeria. E eu não gosto de ficar perto de escada. Eu gosto de ficar numa porta que todo mundo me veja, me cumprimente e eu me sinta pelo menos notado. Então o diabo ele vai cortando. Por último, ele corta o relacionamento com o pai. Ele arranca da igreja. Diga muito cuidado com uma ação desse espírito maligno. O segundo gafanhoto que Joel vai falar, deixa eu acelerar. Ele vai falar sobre um espírito chamado migrador. Como que esse migrador trabalha? Já é o gafanhoto na fase jovem. Ele chega até a plantação, pastor Eduardo, e ele chega em bando. E aí o gafanhoto, ele chega, come toda aquela plantação. Depois que ele come toda a plantação, ele levanta voo e ele vai embora com toda aquela riqueza dentro de si. Uma pessoa que é vítima do migrador, ele até consegue prosperar, mas do nada ele desaba. Ele até consegue ganhar dinheiro, ele até consegue crescer, mas do nada o diabo arranca tudo dele. A vida dele é igual como é que é? Uma gangorra? Batimento cardíaco alto e baixo. Como que esse espírito trabalha? Qual é o exemplo bíblico que nós temos dele? Nós temos o exemplo do endemoniado gadareno, aonde a Bíblia nos diz que aquele moço que criava porcos, ele teve um prejuízo de aproximadamente 2 milhões em questão de horas, em questão de minutos. Por que que Jesus, sendo tão justo, permitiu aquele homem ter um prejuízo tão grande? Porque aquele território onde ele estava era um território que pertencia a Israel e não podia criar porco. Qual era o meio de comércio dele? Um comércio ilegal. Como que o migrador trabalha? Ele trabalha quando ele acha portas abertas através da ilegalidade. É aquela roupa pirata que aquele crente compra para revender. Fugindo da polícia, escondendo da receita. Como que o espírito migrador trabalha? Através daquele gato na tua conta de luz. Pastor, mas agora estão colocando o aparelho digital. Mas eu já fiquei sabendo que já tem também o gato digital. Diga, queima ele, Jesus. Mas aqui quarta-feira não tem ninguém com gato digital, pelo amor. E tem um problema muito grande quando você coloca um gato na tua casa. Pergunta de mim qual? Você está declarando que você não tem dinheiro para pagar uma conta de luz naquele valor. Pastor, mas a conta de luz está aumentando muito, eu não tenho recurso. Ora, se a despesa está aumentando, o natural é que as receitas também aumentem. Então, se a despesa está aumentando, não é fazer gato, é pedir para Deus aumentar também a tua receita. E eu declaro, se a tua despesa está aumentando, Deus vai aumentar
as tuas receitas. Quem toma posse dessa palavra aí, dá um glória a Deus aí. Você crê, você crê, você crê, você crê. Levanta a mão para o alto, pega na mão de quem está perto de você, profetiza para ele, diga: Deus vai te aumentar as tuas receitas, meu irmão. Diga: Deus vai aumentar os teus ganhos, os teus lucros. Deus vai te dar outras fontes de renda. Vai, profetiza. Deus vai te dar visão, sabedoria, criatividade. Você vai montar novos negócios e vai chegar novas fontes, novas receitas da tua mão. Eu estou profetizando. E quem é que acredita nesta palavra? Ilegalidade. Tudo que envolve ilegalidade abre portas para esse espírito trabalhar. E não adianta dar dízimo, não resolve. Não adianta fazer voto, não adianta dar oferta, não resolve. Enquanto estiver trabalhando de maneira errada, na ilegalidade, não vai resolver. Aquele moço era rico, ficou pobre em questão de minutos, porque ele trabalhava de forma ilegal. Levanta a sua mão, eu vou declarar, em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje é dia 26 de julho do ano de 2023. Deus vai te dar crescimento, Deus vai te dar prosperidade. Mas você não vai crescer se escondendo da polícia. Você não vai crescer sonegando imposto. Você não vai crescer mentindo, enganando, não, de maneira nenhuma. Você vai crescer debaixo da bênção de Deus, debaixo da legalidade. A bênção que Deus vai te dar é uma bênção que não vai carregar dores, não vai carregar sofrimento. Eu declaro a prosperidade na tua vida, a prosperidade dos teus celeiros. Eu declaro os teus campos transportando para a glória de Deus. Quem é que toma posse, exalta o nome do Senhor. Terceiro espírito, você já sabe como ele trabalha. É o devorador. O dízimo protege os teus bens do devorador. Não vou entrar nisso aí porque você já conhece. Aí vem o quarto e último. Chama-se destruidor. Esse é o mais terrível de todos. Porque ele age destruindo, nome de estudo. Destrói pela raiz, ele elimina para sempre. Ele mata, ele aniquila para sempre. Como que esse espírito trabalha? O exemplo que nós temos está em Gênesis 19. Quando a Bíblia cita a história de um homem por nome de Ló, que enriqueceu através da vida do seu tio Abraão. Ele era órfão. Abraão tinha um irmão por nome de Harã, que morreu. E o irmão de Abraão deixou um menino, um moço. E Abraão, com dó daquele moço, adotou aquele moço. Eu vou falar uma palavra aqui que pode parecer pesada, mas existe um ditado que diz: quando você tem dó de uns certos coitadinhos, você tem um grande risco de ficar no lugar dele. Você tem que ter muito cuidado com quem você está estendendo a sua mão ou tendo dó. Porque tem pessoas que não é prova, é repreensão. E eu não sei porquê, mas tanto a prova como a repreensão, Deus não gosta que ninguém se meta no meio. Porque quando é a prova, geralmente Deus isola a pessoa para tratar diretamente com ele.
Já viu aqueles casos que a tua mãe estava batendo no teu irmão e você de gaiato se meteu no meio? Dá para lembrar o que aconteceu contigo? Meu tempo, a minha mãe com um grande disciplinador chamado Vara de Goiaba Verde. Dói na alma só de lembrar. Quando ela estava executando a sentença, a gente chegava e dizia: mamãe, não faz isso. Ela soltava, ela dizia: o que você tem a ver com isso? Quem estava apanhando saía devagarinho e dizia: muito obrigado. E aí sobrava para você. No mundo espiritual é a mesma coisa. Tem muita gente que está apanhando de graça, porque está entrando em guerra que não é sua. Está entrando em situações que Deus não quer que você entre. Porque às vezes Deus está tratando, Deus está corrigindo, e você quer entrar no meio. Ló pegou, Abraão pregou aquele moço, levou com ele, só deu problema. Até porque o nome Ló, no original, significa véu. Tapou os olhos de Abraão. E enquanto aquele moço estava do lado dele, os olhos de Abraão estavam tapados. Já viu alguém que está com os olhos tapados? Você está dizendo: não vai, não entra. E está dizendo: não, vai dar certo. Igual o irmão lá dos 100 mil dólares. Porque geralmente quando um Ló chega do teu lado, a tendência é que os teus olhos vai se fechando. A mãe está dizendo: não entra. Você está dizendo: eu vou entrar. O pai está dizendo: não vai. Você está dizendo: eu vou entrar. Os irmãos estão dizendo: não vai. Você está dizendo: eu vou entrar. Deus usa até a profeta do cocó, que vem sapateando e dizendo: eis que eu te digo, não vai. E ele diz: eu vou. Porque está com os olhos tapados. A Bíblia diz que enquanto Ló estava com Abraão, Deus não falou com Abraão. Até teve um dia que a Bíblia diz que as riquezas de Ló foram aumentando. A sequência que nas riquezas de Abraão também aumentava. As riquezas dele iam aumentando. Aí a Bíblia diz que um dia começa uma guerra entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Começa uma confusão. Abraão chega e diz: eu não quero briga, porque eu não sou de confusão. Eu não trabalho em posto de gasolina. Porque existe o crente, diga comigo, bombeiro. Fala, vocês estão com medo. Diga comigo, existe o crente bombeiro e existe o crente frentista. O bombeiro, quando vê um fogo, ele já cata a mão, já uma mangueira de água para apagar. Já o frentista taca-lhe gasolina no fogo. Abraão disse: não é justo ter briga entre mim e você. Faz o seguinte: se você for para a direita, para a esquerda, eu irei para a direita. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Mas não haverá briga entre nós. Abraão era aquele tipo de pessoas que ele estava disposto a qualquer coisa para ter paz. Quando ele dá essa determinação, Ló olha para Abraão e diz: ih, se enrolou todinho. Porque aqui do meu lado está as campinas do Jordão, aqui do outro está o deserto. Eu vou entrar para cá, vou entrar com as minhas ovelhas e eu vou sair de lá mais rico do que eu entrei. Sabe o que vai sobrar para ele? Vai sobrar apenas o deserto. Só que o que Ló não sabia era que a bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão.
E é por isso que Abraão deu toda a liberdade para ele dizendo: vai, escolhe para onde você quer ir. O que sobrar para mim eu vou, não tem problema. Eu tenho a plena certeza que aonde eu entrar, a bênção de Deus também entra. Aonde eu chegar, a bênção de Deus também chega. Porque eu carrego a promessa de Deus sobre a minha história. Levanta sua mão para o alto, levante a mão, mexe com quem está perto de você, já estou terminando. Mexe com ele, olha para ele e diga: você tem promessa, meu irmão. Você tem promessa, minha irmã. Se você tem promessa de Deus, não tenha medo. Aonde você meter a cara, a vitória vai chegar. Quem acredita nisso aí, faz barulho de glória a Deus. Abraão disse: não tem problema, eu entro para lá. Ló entrou em uma terra verde, fértil, rica. Saiu de lá pobre, miserável, sem nada. Perdeu até a mulher. Por quê? Pergunta de mim por quê? Porque aonde o ingrato vai, a miséria vai atrás dele. Como que esse espírito destruidor trabalha? Através da ingratidão. Quantas pessoas que chegaram na tua vida, você estendeu a mão, ajudou, deformou a pessoa, fez de tudo para a pessoa se levantar, e depois que a pessoa se levantou, ela virou as costas para você. Bloqueou até o telefone. Não fala nem contigo. Você sabia que tem gente que é tão ruim, mas aqui não tem ninguém assim. Tem gente que é tão ruim, que você ganha ele para Jesus, você batiza ele, e depois que você ganha ele para Jesus, batiza ele, traz ele para a igreja, quando ele chega dentro da igreja, ele levanta fofoca contra você. E sabe aquela irmã lá? Eu conheço toda a vida dela, eu sei onde ela mora, eu sei o que é que ela faz, aquele irmão. E às vezes é a própria pessoa que trouxe ela para a igreja. Pessoas assim não têm vida longa. Pessoas assim não conseguem ter uma... Pode até prosperar por um instante, pode até se levantar por um instante, mas rapidamente vai desabar de novo. Esse espírito de ingratidão, ele abrange também no que diz respeito à família. Quantas filhas e quantos pais que não sabem, quantas filhas que não sabem reconhecer o valor que o seu pai ou a sua mãe tem. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem na terra. Olha o que a Bíblia está dizendo: para que tudo te vá bem na terra. Não é algumas coisas, é tudo. Se você honrar o teu pai e a tua mãe, a Bíblia está dizendo tudo acontecerá de bom na tua vida, tudo irá bem na tua vida na terra. Aonde você colocar a palma da tua mão, a bênção de Deus vai manifestar. Mas quando a Bíblia diz honra o teu pai e a tua mãe, a Bíblia não está dizendo de maneira nenhuma só se ele for pentecostal. Se não for, não honre. Só se ele for pastor, se não for, não honre. Só se ele não for beberrão, se ele for beberrão, não honre. Não, a Bíblia está dizendo independente do que ele seja, ele é teu pai. Independente do que ela seja, ela é tua mãe. Pastor, mas nem crente não é. Por isso mesmo, é através do teu testemunho que você vai ganhar o teu pai, vai ganhar a tua mãe, vai ganhar teus irmãos.
Porque eu não sei se você sabe, mas para a família não se prega, para a família dá-se exemplo, testemunho. Depois que você aceita Jesus, toda a tua família vai ficar de olho em você, para saber se verdadeiramente você está convertida. Então, se você cair na besteira de falar um palavrão lá dentro da tua casa, de xingar, de se revoltar contra o teu pai, a primeira coisa que eles vão dizer, ó, olha a irmãzinha. É assim ou não é? Olha o crentinho. É a primeira coisa que eles vão falar. Mas quando você se mantém na posição, honrando o teu pai, honrando a tua mãe, permanecendo fiel, eles vão te observar por um tempo, eles vão te observar por 1 ano, por 2 anos, mas vai ter um momento que eles não vão aguentar. Eles vão olhar e vão dizer verdadeiramente: o Deus que ela serve é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Eu vou para lá também aceitar a Jesus. Eu vou para lá também servir a Deus desta igreja. Quando a Bíblia diz que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe, nós temos que entender também que a palavra honra, eu já falei algumas vezes aqui, a palavra honra, ela está ligada a honorários, e honorários está ligada a dinheiro. Então quando a Bíblia diz honra, a Bíblia está dizendo assim, oferta na vida deles também. Sabe qual é o segredo para você receber uma bênção de Deus? Pergunta de mim qual. Não, só quem quer ser abençoado vai me perguntar qual. Vamos ver de acordo com o princípio bíblico. A Bíblia diz que quando Isaac queria abençoar Esaú, ele diz assim, vai lá, pega uma caça, faz um guisado bem preparado, bem bom, me dá para que o meu coração se alegre, depois que eu estiver bem feliz, eu vou te abençoar. Pai não libera a bênção se o coração dele estiver triste. Mãe não consegue abençoar o filho se o coração estiver triste com o filho. Tanto o pai como a mãe só consegue liberar uma bênção verdadeira na nossa vida se o coração dele estiver alegre, se o coração dela estiver alegre. Pastor, qual é a senha que o Senhor vai me dar? Segura essa senha. Se o teu pai ou a tua mãe ainda for vivo, pega ele, pega ela. Se for tua mãe, pega a tua mãe. Leva ela lá no Manauara Shopping, leva no Manauara, entra lá no melhor salão de beleza que tiver no Manauara, coloca ela lá, manda dar uma geral nela, procura o melhor cabeleireiro que tem lá, expulsa a miséria, chega lá e diga, eu quero o melhor cabeleireiro que tem aqui nessa bagaça, eu quero que cuide da minha mãe, coloque ela para ser cuidado pelo melhor cabeleireiro, depois pegue ela, leve numa loja de sapato, mulher gosta de sapato, leve numa loja de sapato, diga, escolha o melhor sapato que tem aqui. Quando ela perguntar, mas por que você está fazendo isso? Você vai dizer, não, calma, não é porque eu estou sentindo de Deus, pode escolher. Aí manda ela escolher o melhor sapato, depois leve ela no melhor restaurante que tem lá, peça o melhor prato, e de vez em quando pergunte para ela, a senhora está feliz? A senhora está feliz? Se ela falar assim, não, estou mais ou menos, então calma, deixa eu alegrar mais o seu coração e continue alegrando. Quando ela estiver bem feliz, com um sorriso de orelha a orelha, você olhe para ela e diga, agora me abençoe, abençoe meu futuro, abençoe a minha vida, abençoe a minha casa, abençoe a minha história, tudo que você não conseguiu viver, profetize para mim, porque eu vou viver. No ano de 2017, minha mãe estava com câncer em estado terminal. Eu fui lá no Nordeste. Sabe o que eu fiz? Comprei um tambaqui bem grande. Cheguei lá em Teresina. Fiz, pastor Eduardo, uma caldeirada de tambaqui. Eu sei fazer. Caldeirada pentecostal, temperada com óleo ungido.
minha mãe já estava nos últimos dias de vida. Ela se levantou muito fraca. Quando ela provou aquele peixe, ela disse: meu filho, nunca comi um peixe desse. Eu me lembrei de Jacó. Eu falei: continue comendo. Estava cheio de Esaú, meus irmãos lá por lá, rodeando. Eu disse: continue comendo, minha mãe. Ela comeu. Ela disse: meu filho, esse é o melhor peixe que eu já comi na minha vida. Eu falei: é mesmo? É. A senhora está feliz? Ela disse: estou, meu filho, que coisa maravilhosa. Aí eu entrei dentro do quarto dela, me ajoelhei e disse: agora a senhora vai me abençoar. Pergunta para mim qual é o filho que ela tem hoje mais abençoado. Pergunta. Você está olhando para ele. Presta atenção, José foi o que governou dentro da sua casa, porque ele foi o que mais ofertou na vida do seu pai. Quando você oferta na vida do seu pai, na vida dos seus irmãos, você está declarando: quem tem o governo dessa casa é eu. A unção de governo está na minha vida, nem que seja com pouco, mas semeie, porque você será um José lá dentro da tua casa. Você será um José lá dentro da tua família. Só quem pega dá um salto desta casa.